Oi, pessoal! Então, hoje eu estou aqui com o propósito de falar para vocês um livro que chegou para mim, foi um presente do meu tio Duda, muito obrigada. E eu escolhi falar sobre ele nesse mês porque ele tem toda uma conotação de terror, que é O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás, do Padre Gabriele Amorth. Não sei se é assim que se fala o nome dele, uma vez que ele é italiano, né? Eu falo esse Amorth mais parecido com o que soa no inglês, eu acho. Mas como eu não sei falar, eu acho que eu vou falar assim como vem na minha cabeça. E esse livro, ele é um terror, mas ele é um terror real, né? Porque aqui o padre está nos contando como ele faz os casos de exorcismo dele, como se dá um exorcismo, dentre outras tantas questões que ele vai falar sobre o demônio. Então é um terror realmente real. É um livro que ele é muito bom e eu recomendo, mas aviso que ele é bem perturbador em diversos aspectos. Foi uma leitura para mim bem pesada em diversos sentidos, mas eu vou falar um pouco dele para vocês e vocês tirem as conclusões de vocês. Mas antes de continuar, eu queria dizer que aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando o link deste livro, e se por acaso eu falar de algum outro livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui também. Lembrando, toda vez que vocês compram algo pelo meu link, vocês me ajudam o canal. Outra coisa que eu queria dizer é que também estou deixando aqui embaixo o link para o meu blog, caso alguém queira dar uma olhadinha. Eu escrevo sobre livros e diversos outros conteúdos. Caso vocês queiram conferir o que eu escrevo, é só clicar no link, tá bem? Então, vamos falar sobre esse livro. Uma coisa que me chamou a atenção de cara é que aqui fala que a tradução é de Rodrigo Gurgel. E eu acredito que seja o professor Rodrigo Gurgel, que eu sigo aqui no YouTube. Tem diversos vídeos que ele fala sobre literatura, sobre escrita, e eu gosto muito dele. Então, já gostei de cara do livro, em parte porque foi uma tradução dele. Uma tradução muito bem feita. Bem, então o padre Gabriele Amorth, ele é um padre que foi nomeado exorcista na diocese de Roma. Ele, a princípio, não trabalhava com isso, ele era um padre, sacerdote da Pia Sociedade de São Paulo, tá? E ele não tinha nada que ver as funções dele com o exorcismo. Mas eis que um dia o bispo da diocese de Roma chama ele e simplesmente o nomeia como exorcista, e ele assume esse papel. Na hora que ele entende que deve fazer isso, que é um trabalho que certamente deve trazer uma perturbação, pensar em ter que fazer exorcismo, ele se dirige à igreja e reza e pede a proteção de Nossa Senhora, que ela o envolva com seu manto. E ele vai falar aqui já na arrancada que determinado dia, anos depois, fazendo um exorcismo, o diabo diz para ele, no corpo da pessoa que está possessa, que não pode fazer nada contra ele. Ele pergunta por quê, e aí o diabo responde: porque a sua senhora te protege, ela te envolve com seu manto por todos os lados. Então ele sabe que foi um sacerdote que teve muita proteção de Maria, e aqui nesse livro, não poucas vezes, ele vai falar a respeito de Nossa Senhora como uma proteção muito grande nessa batalha contra o demônio. Esse livro, ele me incomoda por diversos aspectos. O primeiro, enfim, é o exorcismo. Embora que o exorcismo não seja a coisa que mais me incomode, porque, no fim das contas, o exorcismo é, como o padre aqui nos fala, uma luta entre o bem e o mal. E a gente fica na torcida, realmente, enquanto o padre tá lá descrevendo como é que é o diálogo dele com o demônio, o que acontece, a gente fica naquela sensação de torcida, de batalha, para que o padre realmente expulse Satanás daquela pessoa que está possessa. Então é perturbador, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos alivia, as palavras dele, o quanto ele livra as pessoas. E aqui ele vai falar muitas coisas a respeito do exorcismo. Então ele vai nos esclarecer que alguns sacerdotes, especificamente, que são exorcistas, conseguem perceber num olhar, como é o caso de um padre que foi uma espécie de mentor dele aqui, conseguia no primeiro olhar saber se a pessoa estava possessa ou não. E aí, o padre Gabriele nos conta aqui que não era o caso dele, ele não tinha como saber se era possessão ou não. Ele diz que muitas vezes não são casos psiquiátricos ou outro tipo de problema, mas que ele
diz que não faz mal nenhum fazer um exorcismo, vai ser como uma oração, caso a pessoa não esteja possessa. Então ele começa a fazer o exorcismo e aí ele fica sabendo se a pessoa está possessa ou não, porque se a pessoa está, ela não vai demorar para manifestar isso, né, com resistências. E existem diversas formas de manifestação, não existe um padrão. Existem algumas formas que ele já viu e já captou do diabo se manifestar, seja num silêncio absoluto, que a pessoa possessa fica como uma pedra petrificada porque o demônio está tentando se esconder, ou então ele vai falar que a pessoa começa numa negação, como se o demônio está numa ficção, vivendo como se fosse o papel da pessoa possessa, e começa a dizer: padre, não precisa mais disso, padre, por favor, pode parar, eu tô bem. E, na verdade, ele já detecta aí que é o demônio, porque a pessoa veio buscar ajuda e de repente começa a falar que tá tudo bem, que não precisa, até que o demônio se desmascara e começa a revelar quem realmente é. Mas isso, ele fala que existem em torno de 6 etapas no exorcismo. Muito dificilmente no exorcismo o padre vai conseguir em uma única sessão expulsar o demônio. É sempre um trabalho muito árduo, que às vezes leva anos, uma vida inteira, e às vezes simplesmente só vai terminar na morte da pessoa. Ele fala muito sobre como os exorcismos são um mistério, porque Deus permite que eles aconteçam. Ele diz que a maioria dos casos em que os exorcismos acontecem são de pessoas que não são batizadas ou pessoas que se envolveram com algum outro tipo de bruxaria ou que alguém fez alguma maldição para eles, mas alguns casos raríssimos também acontecem com pessoas que têm uma vida completamente santa e devotada a Deus. E ele diz que não nos cabe entender o porquê Deus permitiu que isso acontecesse, mas se sabe que se Deus permitiu, provavelmente é porque ele viu algum bem que nós não vemos, né, que nessa pessoa, essa alma vai ter que lutar e pode, inclusive, mesmo com a possessão, se santificar, viver ainda o que Deus quer, numa luta permanente contra o demônio. Então, assim, ele vai aprofundar muito essas questões aqui. Não é um livro raso, é um livro que vai realmente adentrar nesse mundo, nesse terror que é a possessão. Uma das coisas que ele muito fala nesse livro é como a possessão, ela é real, o demônio é real. E um dos grandes problemas, e é uma crítica bem contundente que ele faz à própria igreja, que muitos padres e bispos não acreditam mais no demônio, nem nas possessões, e muitas das pessoas que estão contaminadas e possessas muitas vezes vão pedir ajuda aos padres, aos bispos, e eles não acham que isso seja um problema, eles acreditam que essa pessoa esteja com um problema psicológico, psiquiátrico. No entanto, quanto mais essas pessoas procuram soluções psiquiátricas, remédios, os remédios fazem um efeito totalmente oposto do que deveriam fazer, e as pessoas só pioram. Então, muitas pessoas vivem realmente uma grande batalha, uma tristeza, uma grande tristeza absoluta na vida delas, que é estar possessa e ninguém acreditar, nem mesmo a igreja. E elas vão viver muitas vezes a vida inteira delas aterrorizadas e tidas por loucas, quando na verdade elas estão possessas. Então, aqui o padre fala diversos casos, não é um nem outro, ele fala muitos casos em que isso acontece, infelizmente, até mesmo com freiras, com padres, com todo tipo de pessoa, e diz que Deus não se sabe porquê, mas ele dá esta liberdade para o demônio, provavelmente em situações em que ele vê algum bem. Não nos cabe a nós querer entender ou descobrir os desígnios de Deus, porque ele permite as coisas, mas a gente tem que ter confiança nele e muita oração. Então o padre vai recomendar aqui diversos remédios espirituais, né? Ele vai falar da medalha milagrosa e da oração, aquela que Nossa Senhora ensinou, que é: Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A consagração, especialmente das crianças, enquanto elas ainda são pequenas. E ele vai falar, claro, aquelas situações que, sim, a gente tem tudo para um filme de terror, né? Então, situações em que o diabo, né, vai no corpo da pessoa possessa vomitar pregos, cacos de vidro, vai fazer coisas assim, subir pelas paredes, caminhar que nem serpente, uivar como lobo, vai ter transfigurações no corpo, todo tipo de coisa que vocês podem imaginar mais aterrorizante tá aqui. Mas ele diz que ele faz isso para amedrontar e ele não tem medo do diabo, que Deus fortalece o exorcista, né, para que ele esteja preparado para essa batalha. E ele vai falar também que nunca se deve conversar com o diabo. As únicas coisas
que o padre fala são perguntas que ele tem que responder, o demônio tem que revelar seu nome em nome de Cristo, ele tem que revelar o dia que ele vai sair da pessoa, então o padre pergunta algumas coisas para o demônio, sabendo que o demônio, como o pai da mentira, pode mentir, mas algumas coisas o padre tem certeza de que o demônio vai falar a verdade, porque ele está sendo obrigado em nome de Cristo, mas nunca se deve dialogar com o diabo, e um leigo, então, se participar de um exorcismo, deve ser rezando apenas ou ajudando a conter o possesso, e nunca conversar com o demônio, porque ele é um enrolador, é o pai da mentira, ele confunde, então nunca se deve conversar com ele. Então, aqui falo várias histórias que, nesse sentido de terror, elas são realmente impressionantes. Quem gosta disso é um prato cheio. Mas esse livro, ele me perturbou muito mais em outras questões. Aqui ele vai falar de alguns crimes que, na opinião dele, foram cometidos por total inspiração demoníaca. E eu, ao ler os crimes, eu concordo completamente com o padre, inclusive consegui pensar em mais alguns que eu já ouvi falar por aí e que me fazem pensar nessa ação satânica, né, que faz uma pessoa cometer isso. Então ele vai falar especificamente de alguns casos que foram cometidos por crianças que mataram os pais ou outras pessoas, crianças ou jovens, uma vontade assim de fazer crimes muito brutais inexplicavelmente. Então, um caso que aqui me chocou muito foi de 2 meninos, e é um caso real, conhecido na mídia, de 2 meninos que matam um menino de 2 anos. E assim, gente, eu que sou mãe de uma criança de 3 anos, e eu acho que outras pessoas poderiam ficar muito sentidas também, eu fiquei muito mal quando eu li isso. Eu fiquei realmente abalada por dias com essa história, pela forma cruel e gratuita que esses meninos matam essa criança, totalmente brutal. E do jeito que aconteceu e que está descrito, o padre tem certeza que existe uma influência demoníaca nesse crime, e entre outros que ele fala. Ele fala de um outro crime de 2 jovens que assassinaram a própria mãe e o irmão, na verdade a menina e o namorado assassinaram a mãe dessa menina e o irmão de 11 anos a facadas. Me lembrou um pouco aquele crime do Helter Skelter, que o Charles Manson mandou matar a Sharon Tate a facadas, e ela estava gestante de 8 meses. Para mim é um dos piores crimes cometidos no mundo, esses crimes que são feitos contra crianças, bebês, gestantes, né, pessoas que estão completamente impotentes e com essa crueldade, porque aqui nesse livro ele fala então desse caso em que eles dão diversas facadas, sendo que a pessoa já havia morrido. Então é por raiva, ódio, né? E é a mesma coisa que me lembra desse crime do Helter Skelter, em que eles deram diversas facadas na Sharon, inclusive na barriga, né? Então tu vê que tem ódio, raiva ali, e a gente sabe que Charles Manson e o pessoal deles eram satânicos, então a gente vê essa influência e começa a repensar certas coisas que acontecem na humanidade, o quanto elas são orquestradas mesmo por ação demoníaca. E se alguém aí estiver pensando, tu tá falando isso pra aliviar a culpa das pessoas, eu não estou fazendo isso, porque toda vez que a gente abre uma brecha pro demônio, a gente também tem culpa sobre isso. O ser humano tem culpa sobre seus atos, só que a gente tem influências. Quando a gente faz uma coisa boa, certamente a gente tem uma influência divina, né, sobre nossos atos. E quando a gente faz coisas muito cruéis, certamente o demônio também está nos influenciando. E isso é o grande alerta que este livro vai nos fazer. O padre vai nos falar sobre como essa influência demoníaca existe, o quanto o diabo usa de qualquer brecha para incomodar a vida da gente, uma forma mais corriqueira as tentações para nós fazermos coisas erradas, mas ele também fala das possessões, o quanto elas entram muitas vezes por pequenas brechas de pensamento, de ações, de coisas que a gente se envolve. Então ele fala, por exemplo, do rock satânico, que essa mentalidade demoníaca entra nos jovens. E aí eu me lembrei também com isso de várias séries da Netflix, né, daquela da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, por exemplo, que tinha uma série lá, acho que nos anos 90, que era até bem inocente, mas eles fizeram, acho que é remake que chama, né, com uma pegada toda satânica, né? E outras séries tantas que a gente vê que tem esse tipo de pegada. O próprio Stranger Things entrou meio nessa onda.
com RPG. E tem um filme que eu vi também de heavy metal, e nesse filme eles mesmos mostram o quanto existem referências satânicas no heavy metal. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de rock, e aqui nesse livro o padre mesmo difere, ele diz que não quer dizer que todo rock tem influência satânica, mas ele fala, e uma coisa que, gente, botem no Google ali capas de álbum, né? Por exemplo, eu não gosto, eu detesto até pensar nessa banda que é aquela Cannibal Corpse, né? E daí vocês vão ver que as letras, elas são satânicas, elas têm toda uma fala sobre brutalidade, crimes hediondos, todo tipo de porcaria que vocês conseguem imaginar tem nessas letras, nas capas dos álbuns, né? Enfim, no show, tudo que eles fazem tem um ar satânico. Aí na hora que foi perguntar para essas bandas e dizer, mas vocês são satanistas, eles vão dizer, não somos. Engraçado, é como se fosse o contrário, né? Uma banda tem um nome cristão, as letras são cristãs, a música é cristã, tudo fala sobre Deus, e eles vão dizer que não são cristãos. Fica até idiota, né? Então a gente vê matérias de jornal justificando, não, isso aí é raso, não tem nada que ver, e tem tudo a ver, né? Não tô falando de todo rock, como eu falei, eu gosto muito de rock, tem diversas bandas, inclusive até de metal que eu sempre gostei muito, mas eu tive que admitir que diversas coisas satânicas estão ali no meio, né? Infelizmente, mas não é só o rock, né? Eu tô tentando trazer outros exemplos, formas de religiosidade que infelizmente também caem em brechas, assim, sobre o ocultismo e coisas e tal. Então ele fala que existem diversos meios em que o demônio age no mundo e pode chegar a nós, e ele tá tentando nos fazer um alerta, porque ele trabalha com isso e sabe o tipo de contaminação e o que isso causa na vida das pessoas. Ele faz em média 17, na verdade eu até tenho que pesquisar, eu não sei se esse padre ainda está vivo ou não, vou pesquisar para vocês, daí no vídeo das leituras de outubro eu posso comentar isso com vocês. Mas ele fazia aqui então uma média de 17 exorcismos no dia. Então vê que a vida dele sabe quais são realmente os riscos disso. Bem, e mais para o final do livro, o padre vai falar aqui, então, de algumas coisas que ele fala diversas críticas, como eu já tinha falado, ele retoma isso, críticas à igreja e ao próprio Vaticano, com a maneira que tem sido negligente com a questão dos exorcismos e do demônio. Então ele vai falar, por exemplo, que após o Concílio Vaticano II se resolveu reescrever todos os textos de exorcismo e não foi consultado nenhuma vez algum sacerdote que fizesse exorcismo. Eles reescreveram completamente o texto, para um texto que ele julga completamente ineficiente, e não foi só o texto que foi modificado, mas inclusive a ação deles. Foi dito nesses documentos que um exorcismo só deveria ser feito em caso de certeza de que existe possessão, e de que não poderiam ser feitos exorcismos em casos em que a contaminação viesse por bruxaria ou trabalhos. E ele fica indignado com isso, porque ele diz que a maior parte dos casos de possessão vem justamente por bruxarias, malefícios e contatos com magos. E aí, agora não pode mais fazer possessão nesses casos, então acabou com a maioria, não poderia mais fazer exorcismos nesses casos, então eles teriam acabado com a grande parte dos exorcismos. E outra coisa que ele contesta é o fato de precisar ter certeza que é um caso de possessão para se fazer um exorcismo, quando o padre, por experiência, sabe que os exorcistas, na maioria das vezes, só vão ter certeza se aquela situação é uma possessão real por meio do exorcismo. Então, como se saberia antes disso? E ele mesmo fala e ressalta que o exorcismo é uma grande oração e não há mal nenhum em se fazer um exorcismo, mesmo para alguém que não tivesse possesso. Então, ele realmente entrou em grande contrariedade. Ele e outros exorcistas do mundo inteiro se reuniram para escrever cartas para o Papa João Paulo II e, enfim, para o Vaticano, para que ele se manifestasse, e não adiantou nada. A única coisa que aconteceu foi que houve uma liberação para se usar o ritual antigo, que para esses padres exorcistas foi uma grande salvação para não estar em desobediência com a igreja e conseguir ainda utilizar o antigo e eficiente ritual de exorcismo. Então ele vai tecer várias críticas, sim, e ao final ele ainda vai falar coisas que ele ressalta que são opinião
dele. Então, se alguém disser, mas eu não concordo com isso, bem, tudo bem, eu acho, porque ele está sendo justo aqui, o Padre Gabriel, uma vez que ele está falando que são opiniões dele, são visões dele, mas que ele não tira do nada, ele tira de alguns lugares. Então, ele vai falar da experiência do Papa Leão XIII, né, que ele teve uma visão, e a partir dessa visão o padre tira interpretações sobre os tempos que nós estamos vivendo e a ação do demônio neles. Vai falar também sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que a igreja não se manifestou ainda sobre aceitar como uma verdadeira aparição e nem dizer que não foi. Então, ele acredita que sim, mas de novo, volto a dizer, são conclusões que ele deixa bem claro que ele acredita que são verdadeiras e que dali se pode tirar conclusões. Bem, em todo caso alguém dissesse, mas eu não concordo com isso, não concordo com o que o padre concluiu, eu diria que ainda assim é um livro de grande valia. Primeiro, pelo grande alerta e mais importante, que é o que o padre nos faz aqui, sobre como a ação do demônio está no mundo. Eu mesma comecei a repensar muito certas palavras que eu uso e certas brechas que eu deixo, porque vamos combinar que algumas coisas vão se tornando corriqueiras no nosso dia a dia, né? Mas como aqui ele ressalta tanto o quanto o demônio ele é oportunista e se utiliza de qualquer brecha para fazer mal na nossa vida, eu comecei eu mesma a ficar mais receosa e pensar sobre o tipo de conteúdo que às vezes a gente assiste, se depara, as palavras que a gente usa, né, e ficar um pouco mais atenta a isso, né, já que o demônio é cheio das suas ciladas. Então eu acho que é um livro que, por mais difícil que ele seja, é um livro que vale muito, muito a pena ser lido. E a coisa que, como remédio, eu senti que o padre mais destaca aqui, além da oração e do jejum, é pedir a proteção de Nossa Senhora. Então, gente, eu queria deixar aqui minha recomendação para esse livro, com os avisos que não é um livro fácil. Eu não achei, para mim ele foi bem complicado, especialmente quando toca nessa questão dos crimes e das coisas que os satanistas fazem. Eu achei ele bem, bem pesado, mas ele é um livro que tem sim uma importância. E para o mês do terror, é um terror real. Quem gosta de terror, mesmo que não acredite daqui a pouco, acho que vai se satisfazer com isso, se ver como um livro de ficção, porque afinal de contas ele é aterrorizante, tá bom? Então deixa minha recomendação e até o próximo vídeo.